Olá, eu sou Bianca de Jesus, a sua psicóloga de hoje e sempre. Mais um momento no nosso canal sobre emoções. Hoje, a história de Jeffrey Dahmer. Eu já deixei aqui na nossa descrição se Jeffrey Dahmer e outras pessoas podem nascer psicopatas ou não. Não deixe de assistir. Hoje o nosso assunto é assistir séries, filmes com situações de serial killer, né? E outras situações podem influenciar o meu comportamento como ser humano? Vamos ver isso agora? A primeira coisa que eu quero destacar, que eu já falei isso outras vezes, é a ciência que prova isso. Isso, para o nosso cérebro não existe passado nem futuro, tudo é presente, tá? Então, quando você tá lá assistindo o filme, quando o Jeffrey, né, Dahmer ou outro autor vai lá matar as pessoas, fazer algum mal, teu coração dispara, a sua respiração fica... Por que isso? Porque o seu repertório mental entende que aquilo está acontecendo ali e agora, contigo. Aquelas pessoas estão sendo assassinadas. Aquele homem está fazendo aquela perversidade e você está presente, está participando. É a interpretação do seu repertório mental. É aquele momento em que ele entende que aquilo é real. Aí sim entra a dificuldade. Quem tem estrutura para dividir o que é real e o que é imaginário? A gente precisa entender que cada pessoa tem a sua história. Imagine alguém que tem uma história de fantasia, tem experiências parecidas com esse serial killer. Isso pode influenciar? Claro que sim. E detalhe, dependendo da fantasia dessa criança, desse adolescente, desse adulto que tem dificuldade de distinguir o que é real, o que é imaginário, ele pode ver naquele filme, naquela série, naquele personagem, questões que são do personagem que também são suas. É como ele observar, não estou falando que é todos não, depende do temperamento, depende da história, depende do desenvolvimento, depende das necessidades dessa pessoa que vê essa série, esse filme, né? Essa novela, depende de todo um contexto. Não é a lei de que sim ou não. Pode ser. Depende de várias questões. E esse telespectador, né? Ele quando tá vendo, ele começa a se identificar. E se é uma criança, se é um adolescente que tem crises, tem necessidades não supridas, ele pode se identificar. Ele pode fantasiar e essa fantasia ser reforçada no mundo real e aí pode trazer, prejudicar? Claro que sim. Pode reforçar alguns comportamentos disfuncionais? Sim. Pode despertar no futuro uma psicopatia? Sim. Como não? Mas pode despertar outras questões. Mas independente de qualquer coisa, a gente precisa entender que além de se identificar, além das questões daquele personagem ruim, perverso, além do sofrimento daquelas pessoas, passar a ser seu, independente de qualquer coisa. Se vai te tornar um psicopata, se vai trazer algumas questões negativas para a tua vida, uma coisa é certa, vai te sobrecarregar. Você já tem as suas questões, você já tem os seus problemas, você já tem as suas demandas. E o seu inconsciente vai pegar essas demandas como fossem suas. E vai haver um acúmulo. O seu repertório mental, ele vai ser influenciado sim. As suas emoções, sim. E pode tornar crises de pânico. Pode, claro que pode. Influencia sim. Desperta o medo, sim. E se não houver um equilíbrio das informações, se não houver um equilíbrio do que é real, do que é imaginário, tanto na vida do adulto e principalmente na criança e no adolescente, pode influenciar sim negativamente. Depende de todo um contexto, como eu falei.
E detalhe que você não pode esquecer: como fica a mente, o sentimento daquele que já passou por isso. Pode dar TEPT. Sabe o que é TEPT? Transtorno pós-traumático. O transtorno pós-traumático são pensamentos, são angústias de pessoas que viveram situações angustiantes, situações de traumas muito grandes, pessoas que sobreviveram a questões muito difíceis. E ver séries como essa, ver situações, com certeza ela vai reviver o seu drama. E os familiares e as vítimas é reviver uma dor que foi real. Olha que coisa terrível. E detalhe, aquele que, mas Bianca, eu não sou parente das vítimas, nem sou uma delas. Tá tudo bem? Depende. Depende do seu temperamento, depende da sua história. Isso pode te abalar emocionalmente? Sim. Se o equilíbrio só tiver coisas ruins, tiver coisas que mexem com as suas emoções, coisa que te deixa tenso, é como se tivesse o quê? Algo ruim acontecendo contigo. E não é real, mas o seu cérebro te enche de adrenalina. E a adrenalina produz muito oxigênio, como eu falei em outros vídeos, joga para o pulmão, que joga muito, para o coração, que bombeia muito sangue para os músculos, para você se defender. Mas aquilo não está acontecendo contigo? Não. Mas o teu corpo está cheio de adrenalina. E esse acúmulo de adrenalina te torna uma bomba relógio. É o que acontece nas mídias, é o excesso de informações, é o excesso de situações ansiolíticas, é o excesso de cenas difíceis de você colocar no quadradinho. Mas você está recebendo e teu repertório mental crê que aquilo está acontecendo contigo. E a adrenalina, a calcina está lá, ó, no alto. Aí pode sim influenciar e te tornar ao longo do tempo uma bomba relógio. Aí a gente vê por aí, agora é moda, né? Transtorno de pânico, crise de pânico, que é diferente de transtorno para crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, a culpabilização. Agora esse filme, ele reforça de uma maneira muito grande a culpabilização dos pais, dos genitores. Inclusive eu tenho um vídeo que fala: os pais, os genitores, os cuidadores, eles são os responsáveis pelas psicopatias, né? Pelas questões de transtorno que acontecem na vida dos seus filhos. Eles são os responsáveis por algumas questões que prejudicam na vida adulta o ser humano. Os responsáveis são os seus cuidadores. Eu tenho um vídeo que explica de uma maneira muito legal isso. Tire essa dúvida, não fique com essa mágoa. Olha aí, essa série e outras pode reforçar uma rejeição para com os cuidadores. Depende de quem recebe essa informação, depende de como ele se identifica com esses personagens, tudo bem? E o mais importante, você vê que Jeffrey Dahmer, ele estava na prisão e ele recebia muitas, não era uma não, muitas pessoas que o admiravam. Gente, você admirar um ser que mata 17 pessoas de uma crueldade tão grande, você vê que influencia sim, reforça negativamente a vida do outro. Depende de questões de desenvolvimento, principalmente na infância e na adolescência. Fica a nossa dica. Tudo bem? Eu sou Bianca de Jesus, a sua psicóloga de hoje e